Olá, sexto ano C. Vocês estão bem? Estão se cuidando? A gente agora está iniciando essas aulas remotas, tá bem? Essas aulas em que eu dou aula daqui da minha casa, certo? E vocês assistem aí da casa de vocês. Então, o vídeo de hoje vai para que vocês estudem, assistam ao máximo que puderem, certo? Se não compreendeu, volta, assista outra vez e quantas vezes precisar assistir, sem problema algum, certo? Posteriormente, após esse vídeo, eu estarei colocando a atividade. Um beijo bem grande a todos e assistam aí agora a nossa primeira aula. Tchau! 1, 2, 3. Então, sexto ano C, vamos lá? Como eu disse a vocês, nossa aula de número 01, certo? Aula de número 01. Português, sexto ano C. E o professor que vos fala sou eu, Alan Clemente. Vocês lembram de mim, né? Esqueceram de mim, não. Tá bom. Então, vamos lá? História em quadrinhos, certo? História em quadrinhos. Não sei se minha imagem está em cima, mas histórias em quadrinhos, deixa eu pegar aqui minha canetinha, que gosto da caneta vermelha, também é chamada de HQs, certo? HQs, professor? Sim. H de história, Q de quadrinhos, certo? Para abreviar, né? A sigla de história em quadrinhos, HQs. Então, o que é as histórias em quadrinhos, professor? É uma narrativa. Narrativa é uma história, né? Uma contação de história criada para o entretenimento, para a diversão, né? Para entreter, para divertir o seu leitor, em que a combinação de linguagens torna rápida a comunicação e proporciona diversão visual e também diversão literária. Certo? Então, essa é a história em quadrinho. Trouxe 2 exemplos aqui que vocês podem ver, certo? 2 exemplos aqui, ó, Turma da Mônica, muito famosa, né? E H, o horrível, que de horrível não tem nada. Ele é muito engraçado. Então, ó, 2 exemplos de histórias em quadrinhos, certo? Vou ler aqui a de Cebolinha e Cascão, né? Mas eu sei que vocês sabem quem são esses personagens. A amizade nem sempre é pensada do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. A amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa, não é verdade? Então, bom quando a gente reencontra os colegas no dia a dia, né? Na sala de aula. Eu não estou morrendo de saudade de vocês, certo? Seguindo, então já vimos o que é história em quadrinho, as HQs. Mas, professor, onde foi que surgiu isso? Onde foi que essas histórias surgiram? Onde foi que começou, né? Onde surgiu, professor? Então, vamos lá. Apesar de esse gênero textual, as histórias em quadrinhos, ter surgido na França, na primeira metade do século XIX, nos requer dizer que é lá dos anos de... Isso aqui eu vou puxar para cá, certo? Aqui, ó. Lá nos anos de 1800 a mais ou menos a 1850, certo? Não tem uma ideia absoluta, mas é entre esse tempo aí, certo? Surgido na França, ó, na primeira metade do século XIX, ok? Primeira metade do século XIX vai de 1800 a 1850. Na verdade, de 1801 a 1850. A primeira história em quadrinhos que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. Isso aqui é a primeira, né, criada de fato.
assim, uma história que vai ser dita em quadrinhos, que vai ser editada em quadrinhos, que vai ser lançada em quadrinhos, foi em 1895. Cerca de 125 anos, mais ou menos, certo? Yellow Kid, o garoto aí, ó, pode ver aqui, ó, The Yellow Kid, né? O garoto amarelo, né? A ver, ó. Yellow Kid, o primeiro personagem oficial dos quadrinhos, primeiro é personagem oficial, isso aqui é muito importante. O oficial, criado em 1895 por Richard Felton Alcott, ok? A origem da forma atual. Como é que de onde é que surgiu para o que se tem hoje de histórias em quadrinhos? No ano de 1933, três americanos pensaram em uma maneira de faturar, de ganhar dinheiro, com as tiras de jornais em forma de revista. Surge o Comic Books. Comic Books é a mesma coisa de gibi, certo? Mesma coisa de gibi. As palavras não eram obrigatórias nas histórias em quadrinhos, né? No Comic Books. Não era obrigatório ter palavras, ter os balões. Mas foram logo adicionados para dar mais informação e acentuar o fluxo da narrativa, para dar mais dinamicidade, ser mais dinâmica. Continuando. Início das HQs, das histórias em quadrinhos no Brasil. Vê como aqui não é muito bonito, né? Mas isso é o início. Tudo no início precisa de um aprimoramento, né? Em 30 de janeiro de 1869, vê que é depois já é na segunda metade do século XIX, surgia então a primeira história em quadrinhos brasileira. Era As Aventuras de Nhonquim. As Aventuras de Nhonquim, publicada pela revista Vida Fluminense, do Rio de Janeiro. A história contava em episódios as desventuras, né? Que desventuras, professor? Aquelas aventuras que não dão certo, de um homem simples do interior do Brasil. O primeiro capítulo possuía 20 imagens em páginas duplas e chamava-se De Minas ao Rio de Janeiro. Minas, aqui consta em letra maiúscula, é o estado de Minas Gerais, certo? Revistas em quadrinhos no Brasil. O Tico-Tico foi uma revista muito famosa no início do século passado. No mesmo ano da publicação de Little Nemo, né? Não sei se lê assim, em 1905, nos Estados Unidos, surge no Brasil a revista O Tico-Tico, idealizada por Manuel Bonfim e Renato de Castro. A revista possuía uma tiragem inicial de 27 mil exemplares, isso muito, né? 27 mil exemplares, e foi publicada até o fim dos anos de 1950. Então, a revista brasileira, essa primeira, né? Primeira revista brasileira, foi até 1950. Começou ali em 1905 até 1950, a primeira metade do século XX. Todinho surgiu, esteve presente a revista O Tico-Tico. Aqui tem os exemplos deles, certo? Histórias em quadrinhos, linguagem e meio de comunicação. É assim, gente, a história em quadrinho é um meio de comunicação, certo? É dessa forma que o artista se comunica com as pessoas que leem esse gênero textual. Ok? Linguagem. Cada um dos códigos ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida completamente. Quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, os balões, eles precisam estar, porque só a imagem não vai me dar a mensagem. Mas, por vezes, se a gente já viu isso na sala de aula, certo? Tem quadrinhos que não precisam de balões, porque já por si só já traz a mensagem. Mas um complementa o outro. Meio de comunicação de massa. A história em quadrinho é um meio de comunicação de massa que vai atender a muita gente. Produzido de forma industrial e distribuído de várias formas. Tiras e revistas em jornais, em revistas, ou tiras e páginas em jornais, melhor dizendo, revistas em álbuns na internet. E aí, ó, Recruta Zero é um exemplo, sai muito nos livros de português. Turma da Mônica, isso aqui é Calvin, né, e Haroldo, certo?
Tipos de tirinhas. Como a gente já viu na sala de aula, existem as sem texto, né? As tirinhas sem texto. Como é que chama aquela linguagem, certo? Lembra aí. Aquela linguagem que não precisa de texto. A linguagem o quê? Linguagem não verbal, isso mesmo. Certo? Se não precisa de texto, se só tem as imagens, é a linguagem não verbal. Não precisou verbalizar, não precisou de palavras, para que a gente entenda. Os sinais, os gestos, né, os sinais de trânsito são exemplos, as placas de trânsito são exemplos de linguagens não verbais, certo? As caras feias, as caretas, quando eu fico sangrado na sala. Tira sem texto. Vê aí, ó, Cascão, ó. Vem, parou, enganchou no próprio quadrinho. Eu vou um babo. A Magali fez um susto à Mônica. Mônica, quando subiu, Magali disse: opa, tira uma maçã aí para mim. Ó, vê que a gente não precisou ter texto para entender isso, tá certo? Então, isso aqui é claro, não precisa de texto. Tira aí sem texto, mas existem as contextos, né? Tira contexto, ok? E essas tiras são chamadas de não verbal? Não. São de verbal porque tem aqui, ó, alguém falando. E se tem imagem e se tem alguém falando, tem os dois, né? Tem o não verbal, que a gente entende aqui, ó, pelas fisionomias, e tem o verbal, que é pela fala. Nós chamamos isso de linguagem mista, certo? Se só fosse uma carta, se só fosse textos, era só linguagem verbal. Como tem imagens e tem textos, nós chamamos de linguagem mista. Linguagem mista, ok? Então vejam aí, ó, o Garfield vai pescar, pegou uma vara de pescar. Quando ele foi pescar, era a comida do camarada que eu esqueci o nome. Fique longe do meu filé de pescado. Você fez o que eu pedi para você fazer? Zero. Zero é o recruta zero, né? Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Esqueci o café. Enfim. Tem aquelas tirinhas que são em páginas semanais, que sempre estão nos jornais e revistas. E aqui eu trouxe outros tipos de histórias em quadrinhos que nós temos aqui, certo? No Brasil e no mundo. Viu? A Mônica, Calvin Haroldo, Recruta Zero, Garfield, Mafalda é interessantíssimo. Revistas em quadrinhos dos super-heróis, certo? Personagens de super-heróis. O Hulk, Capitão América, Homem-Aranha, Batman, enfim, entre outros. Existem, certo? A linguagem dos quadrinhos. Vê, nos quadrinhos existem balões diferentes, né? E cada um tem sua função. Não é que toda fala ou toda ação nas histórias em quadrinhos ela estará no mesmo balão. Não, cada balão tem a sua função. Balão é um elemento característico dos quadrinhos. Ele contém texto ou imagens, certo? Texto ou imagens. Sinais de pontuação ou símbolos. E muda de formato, como eu falei, dependendo do que se deseja expressar. Se quer expressar as falas, é um balão. Os pensamentos ou emoções é outro balão. E assim sucessivamente. Ó, a fala, deixa eu pegar minha canetinha. A fala é sempre por esse balão aqui, ó, um balão fechado. Tá vendo? Ó? O risco dele é fechado. Ok? Já o pensamento é como se fosse uma nuvenzinha. Ó, o pensamento é uma nuvenzinha. Vê, tá vendo uma nuvenzinha? Como se a gente estivesse imaginando. O grito é essa explosão. E sempre com letra maiúscula o grito. Ok? Explosão. O cochicho, ó, vê que a fala é fechada, né? O cochicho ele é tracejado. Como se estivesse falando baixinho.
Não conte isso para ninguém. Já as palavras de amor, de carinho, de ternura, são nesses balões fofinhos aqui de coração. E as ideias sempre vai estar com essa luz. Então vê que cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua característica específica, certo? Continuando. Quadrinhos com legenda. A legenda, deixa eu pegar meu marca-texto, cadê meu marca-texto? A legenda é um texto pequeno que descreve algum fato, informa algo relacionado com o quadrinho anterior ou com o seguinte e marca principalmente a passagem de tempo. Ó, vê aí, o lagarto viu um ovo e disse, opa, lagartos gostam de chupar ovo pelo furinho. Aqueles furinhos quando o bichinho está nascendo. Isso pode ser muito perigoso. Um lagarto foi chupar, seu beijo me deixa louca, bonitão. Era um novo lagartinho. Continuando. As onomatopeias. Onomatopeias. O que é isso, professor? O senhor já falou isso aí na sala de aula que eu lembro. Justamente, já falei sobre as onomatopeias. As onomatopeias. Onomatopeia, esse nome grandão, é o nome que se dá a um recurso de sonoridade que é concedido às imagens. O toque do telefone, a batida na porta, o barulho do despertador são exemplos de onomatopeias. Mas deixa eu falar de novo sobre isso. Onomatopeias é a escrita, a gente tentar escrever, a gente tentar formar a palavra do som. Por exemplo, deixa eu ver aqui, o toque-toque da porta. Né? Como é que vai escrever? Como é que vai dizer que é um toque-toque? Escreve lá, toque, toque, toque. Eu lembro falando isso na sala de vocês. O trilim do telefone, escreve lá. O miau do gato, o au do cachorro, são exemplos de onomatopeias. Ó, esse exemplo aqui da Mônica, vamos lá ver aqui se eu consigo decifrá-la. Valeu, Cebolinha, obrigada. Adorei o presente. Aí dá um beijo em Cebolinha. Né? O som do beijo. Né? Tentou fazer. Calvin leva uma topada. Aí ele dá um chute, bate. E assim ó, vai tentando colocar os sons, né, nas tirinhas. São as onomatopeias, ok? A gente quando escreve no WhatsApp o RSRS de risos, isso é uma onomatopeia. A gente tentando fazer o som da risada. O kkkkkkkkkkkkkkk, né? Deu para entender? Onomatopeia, ok? As interjeições. O que é interjeição, professor? Interjeição é uma classe gramatical que faz referência a tudo que for uma expressão de susto, de medo, de alegria, enfim. Sempre as interjeições vão vir com um sinal de exclamação, aquilo que é assim, ó, uma exclamação. As interjeições, vai ser sempre exclamação na interjeição. As interjeições são palavras que têm o papel de expressar emoções, como, por exemplo, ai, ui, de dor, coragem, de animação. Vai lá, coragem. Alô, olá, apelos ou chamamentos. Emoções são as interjeições. As onomatopeias, as interjeições, costumam vir acompanhadas pelo ponto de exclamação, certo? Pelo ponto de exclamação. Ah, disse Magali, quando leu o livro. Tá chegando o Natal, eba! Tá chegando o Natal. Oh, meu Deus, os frangos, os perus, né? Enquanto os comemoram, outros ficam tristes. Então, para denotar alegria e tristeza, é interjeição, certo? Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu de sempre, de sempre. Ele está se afogando, sei lá, não entendi muito não. Mas, enfim, interjeições são expressões de emoções, certo? Ok? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Valeu, sexto ano C. Estudei bastante, certo? Estou com saudade de vocês. Então é isso, gente. Viram aí a aula, né, sobre tirinhas, sobre histórias em quadrinhos.
Se não entendeu, repita o que eu falei lá no início. Volta ao vídeo e assiste novamente. Quantas vezes precisar, tá certo? Então daqui a pouquinho eu vou estar colocando aí o exercício e vocês vão fazerem e a gente vai conversando aqui no grupo do WhatsApp, certo? Vai alinhando as coisas para saber a data da entrega, se tem alguma dúvida em alguma questão, podem me perguntar também, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Então, cheiro bem grande e até a aula 2.